lá atrás da estrutura do jogador para ter uma coxa que resista, um membro inferior que resista, e isso se replica para o membro superior. Quando você tem uma cintura escapular do teu ombro, seja ele com peitoral desenvolvido, com trapézio desenvolvido, com deltoide desenvolvido, e o desenvolvido, Carlos, eu não digo tônus muscular de halterofilista, certo? Mas um músculo presente, um músculo que tenha uma capa, um músculo que tenha uma estrutura adequada, um músculo que tenha um tônus adequado, isso não tenho dúvidas, protege você. Protege você para praticar o teu esporte, seja ele lá do tênis, do beach tênis, seja do teu jiu-jitsu, para proteger teu organismo, o teu corpo, o teu ombro de uma queda, de um trauma direto, de uma torção, vai te dar mais estrutura, sabe? Então é isso, eu acho que todo esporte parte dessa preparação, desse treinamento, desse conhecimento de pelo menos técnicas fundamentais ou iniciais. E isso, claro, é estrutura do teu corpo e, claro, estrutura acessória, é o que a gente comentou do tênis, é o que a gente informalmente fala de uma raquete de tênis, por exemplo. Existe uma doença, membro superior, né, que eu faço, chamado epicondilite lateral, que muitas pessoas têm isso. Tanto tive. Que o epônimo disso chama cotovelo de tenista. Você deve ter tido talvez pela tesoura. Eu tive uma bolsa enorme aqui, isso aqui doía, radiava aqui atrás. Você não consegue abrir uma garrafa d'água. Não, nem dormir. Você dorme do lado de cá, dói aqui. Dorme do lado de cá, dói aqui. Se for pegar essa garrafa de água para girar, você não consegue de dor e de incômodo. Que coisa horrível. Então, por exemplo, uma raquete de tênis, uma raquete de beach tênis, por exemplo, você tem que ter preferencialmente uma raquete mais leve, uma raquete que pese menos de 320 gramas, 327 gramas, sabe? Você tem que ter uma adequação do teu encordoamento da raquete de tênis para a pancada que você dá, troca frequente de bolinhas, a sua pegada, o seu grip da raquete, sabe? De forma adequada para que evite a carga. Isso se replica no beach tênis. Por isso que existe também tantos professores e por isso que esse tipo de profissional também é tão importante. Porque às vezes um profissional que está lá no dia a dia, na luta, te ensina a pegar uma raquete, uma posição correta, vai te poupar muitas horas de afastamento do esporte, não tenho dúvidas disso. E como o beach tênis é perigoso, por isso que eu faço jiu-jitsu, que é menos perigoso. Agora, só para recapitular aqui na questão do joelho, então, assim, no meu caso, por exemplo, aí agora eu quero tirar essa dúvida na minha questão. Eu não vou fugir, eu não tenho como escapar da cirurgia. Então, vamos lá. Seja lá na frente, eu vou ter que encarar uma cirurgia. A instabilidade do joelho, por uma lesão ligamentar, como o cruzado, que é o mais comum, né? O cruzado anterior, você rompeu o joelho, ele gera uma certa insegurança, né, do joelho. Você vai testar o joelho do seu paciente, você vai ver que ele tem o que a gente chama de gaveta, né? É um joelho que balança, um joelho instável. Isso é cirúrgico, né? Indicação de cirurgia. Por quê? Porque a gente sabe que quando reconstrói isso, a gente evita, né, retarda a progressão de artrose, né, de desgaste ou de novas lesões associadas para um joelho frouxo, certo? A reconstrução vai lhe dar, sem dúvidas nenhuma, segurança. Talvez isso não é uma urgência. Você não precisa fazer hoje, você não precisa fazer amanhã, mas dependendo do estilo de vida que você tem e da idade que você tem, isso se faz importante, se faz necessário. Mas sem dúvidas nenhuma, o que você fez hoje, olha, eu repito, não estou te examinando, não estou vendo que tipo de lesão você tem, certo? Lhe protege. Uma estrutura corporal boa, uma coxa boa, uma panturrilha boa, vai me protegendo. Vai lhe dar um envelope. A partir de que idade eu começo a sentir essa frequência maior do desgaste? Mesmo tendo essa proteção, esse envelopamento da muscular? Então, Carlos, isso depende muito do nível de atividade que você tem, né? De qual atividade você tem. Isso depende muito do nível de esporte que você faz, né? A intensidade do esporte que você faz e qual esporte você faz. Mas invariavelmente, depois dos 35 ou dos 40 anos é onde a corda começa a esticar mais, né? Sim. É onde você vai começar a apertar mais, a ter mais desconforto e tal. Alguns estudos hoje mostram
que você começa a ter perda muscular, certo? A partir dos 26 anos de idade. Então, antigamente você considerava que depois dos 40 você ia perder, seja você, eu, qualquer um, de qualquer gênero, de qualquer etnia, de qualquer raça, você ia perdendo após os 40 anos, né? Falava-se de que após os 40 anos, a cada década de vida, você perdia em torno de 5 a 10% de massa muscular. E isso aumentava, claro, quanto mais velho você ficava. Hoje, alguns estudos já mostram que após 25 anos de idade, você já tem perda de massa muscular. É óbvio que isso depende de cada pessoa, isso depende da atividade de cada pessoa. Tem pessoas mais sedentárias, tem pessoas mais ativas, tem pessoas que se cuidam mais, melhoram sua dieta, diminuem a sua dieta, enfim. Tem vários tipos de pessoas, né? Mas, invariavelmente, todo mundo vai ter uma certa perda. E é frear isso que a gente precisa, né? A menopausa ou a andropausa acelera essa perda de massa muscular? Pode acelerar? Sim, por quê? Porque as questões hormonais é o que muitas vezes modificam o teu corpo, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu tenho pessoas que são diabéticas, certo? Ou doença da tireoide, hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Essas pessoas têm uma propensão maior a desenvolver uma doença no ombro chamada capsulite adesiva. A capsulite adesiva ou ombro congelado, certo? É quando o ombro fica duro, rígido, e isso é idiopático. Você pode ter por ter. Óbvio que quem sofre um trauma, quem sofre uma cirurgia, quem tem uma doença endócrino-metabólica descompensada tem mais propensão a isso. Mas, por exemplo, essa doença, ela limita muito o paciente. E eu tenho, claro, geralmente, felizmente, isso é mais comum em pessoas mais velhas, num pico de idade mais velho, mas tenho caso comigo de gente num pico daquilo que nós estávamos falando, de 35, 40 anos de idade, que tinham a sua atividade física ou que tocavam flautas. Tocava flauta doce, tocava flauta, fugiu o nome agora, de outro tipo de flauta ali, que não conseguia elevar o seu braço, porque o braço estava duro, que é capsulite ombro congelado. Então, infelizmente, as questões endócrino-metabólicas, as questões hormonais também vão influenciar para que você tenha, se descompensado, uma piora da tua evolução geral.